noite, igreja linda e abençoada. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações. Amém. Gratidão pela sua vida. Tome o seu assento, fique à vontade. Que privilégio, que honra poder receber você aqui. Nosso coração está muito, mas muito feliz. E eu quero que você entenda o seguinte: nós já estamos nos preparando para o crescimento que está acontecendo. Talvez você não tenha percebido, mas nós já estamos lotando a nave da igreja todos os domingos com todas as cadeiras possíveis para que a gente possa ir medindo a necessidade de nós avançarmos para o próximo passo. Então nós não vamos ficar deixando cadeiras agora, para a medida que as pessoas forem chegando, nós vamos colocando no lugar. Nós vamos colocar cadeiras para que as pessoas venham e tomem completamente esses assentos. E a partir daí sim, com certeza, nós vamos conseguir estabelecer os parâmetros que são necessários para a gente poder crescer em outros níveis. É muito bom ter você aqui. Para você que vem pela primeira vez, de repente não me conhece, eu sou o pastor Renan, é uma honra e um privilégio poder servir a Deus com essa igreja tão abençoada e saber que você venceu a chuva, hein? Você conseguiu vencer essa garoinha e conseguiu estar nesse lugar. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos vivendo, como a Geisa citou aqui no início, nós estamos vivendo um momento que ele é profético, ele é real e ele está se cumprindo. Nós não sabemos ainda se é nessa dispensação, se é nesse tempo, se vai demorar mais uma década, mais um século ou quem sabe mais um milênio. Mas nós não estamos preocupados com o advento no que diz respeito para entrarmos em desespero. Mas nós estamos atentos aos sinais, porque Jesus disse que nós deveríamos ficar atentos. Não é a primeira vez que Israel entra num conflito e que a guerra começa a assolar aquele território. Muito pelo contrário, sempre foi assim. Em contrapartida, nós temos evidência de outros sinais que estão acontecendo no mundo que traz para nós um indicador de que estamos nos aproximando do fim. E eu quero que você entenda o seguinte: o fim ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Porque talvez, antes que passe os céus e a terra, passe você. Debaixo desse céu e nessa terra. E se isso acontecer, passou para você. E o que você fez de relevante na sua vida, na sua jornada, que conecta você ao propósito, é fundamental. Os nossos irmãos que vieram antes de nós fizeram um trabalho tão lindo e tão maravilhoso, cuidaram do evangelho, da palavra, que ela chegou até a nós e nós continuamos a fazer. E eles viveram todos os dias da vida deles aguardando, porque Jesus virá e Jesus já chegou para eles. Porém, não é sobre essa realidade de Jesus chegar para a nossa vida, mas é sobre a realidade daquela profecia que há de se cumprir quando Jesus vier nas nuvens, quando ele vier para arrebatar a sua igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro. Entenda isso. E nós vamos contemplar a glória do nosso Senhor. Mas nós podemos, nesse tempo, por entendermos que estamos vivendo essa realidade, o salmista, no capítulo 122, no livro de Salmos, a partir do versículo 6, ele diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Eu queria que você entendesse o seguinte. No ano de 2010, eu tive a oportunidade de andar por aquelas ruas. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, de visitar Israel, e conversando com um rabino, eu perguntei sobre essas questões das guerras, sobre como é que eles olhavam para isso. Porque nós tínhamos saído recentemente, há menos de 2 anos, quando eu fui, de uma guerra terrível que Israel havia travado. E aquele judeu disse bem assim: meu amigo, deixe-me te explicar algo. Não existe lugar mais seguro no mundo para se habitar. Israel é escolhida por Deus. E jamais vai acontecer o que as pessoas pensam de sua própria vontade, porque é o nosso Deus que nos guarda. Consegue imaginar? Você acha que um judeu ele quer fugir de Israel para vir para cá, com medo da morte? Você acha que eles querem abandonar? Porque a nossa mentalidade, o nosso nível de patriotismo é assim: se tiver um problema aqui, a gente foge para ali. Se tiver um problema lá, a gente foge para cá.
O judeu não. Ele está no lugar onde Deus deu a eles por conquista, e nenhum inimigo, nenhuma investida, nenhum adversário vai fazer com que eles baixem a guarda e saiam dali. Sabe por quê? Porque eles vivem crendo no poder do Senhor dos Exércitos. E quantas vezes eu e você, quantas vezes das nossas vidas, por não termos essa relação de fé tão prática e tão próxima do nosso Deus, nós desistimos da nossa jornada, da nossa trajetória. Nós esmorecemos a nossa fé porque ficamos desesperados, preocupados. Entenda uma coisa, Deus está cuidando de você. Mas aqui deste lado, da nossa nação, eu quero crer, eu quero interceder por Jerusalém. Você pode fazer isso comigo? Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te adorar porque a tua palavra nos orienta e nos instrui acerca da importância de orarmos para que haja paz em Jerusalém. E o nosso coração se alegra porque na parte exterior daqueles muros, nós sabemos que existem muitas situações de interesses humanitários. Existem, ó Deus, no meio da humanidade, motivos tão banais pelos quais nós guerreamos uns com os outros, mas nós queremos declarar, ó Deus, que de fato o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor é quem guarda os muros, a cidade de Jerusalém. Nós queremos profetizar nessa noite, mais uma vez, o cumprimento da tua palavra. Ó Deus, manifesta o teu poder, a tua graça. Meu Deus, restabeleça a paz naquele lugar. Que o teu nome seja glorificado. Que, ó Deus, o teu povo seja guardado. E que, ó Deus, a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, se cumpra. Nós sabemos que estamos nos aproximando do fim. Mas enquanto isso não acontece, a nossa fé não vai ser esmurecida e nós não vamos ficar desesperados ou atordoados porque não temos conhecimento. Nós sabemos da tua vontade, do teu querer, do teu propósito. E ainda que estejamos aqui, em um outro lado do continente, nós queremos crer que o Senhor está cuidando do teu povo e o Senhor está nos usando para sermos impulsionados para pregar o Evangelho. O fim ainda não chegou porque ainda temos a nossa missão, o nosso projeto. Enquanto eles estão lá guardando aquelas cidades fortificadas, nós estamos do lado de fora do muro, avançando, propagando a salvação que vem por meio de Jesus. E aqui, ó Deus, tão distante dessa cidade tão poderosa que o Senhor tem guardada, nós queremos crer que estamos sendo preparados para viver na nova Jerusalém celestial, onde o Senhor vai acolher todos aqueles que creem no teu Filho Jesus, e nós estaremos lá um dia, porque o Senhor prometeu que viria nos buscar. Por isso nós intercedemos em favor dessa nação e profetizamos a paz, no nome santo e poderoso de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus te abençoe. Nós temos um tema muito lindo para trabalharmos nessa noite. Eu quero explorá-lo da melhor maneira possível. Jesus, tudo o que você precisa para a sua vida. Eu sei que pode parecer um tanto quanto assim arrogante, né? Você dizer, Jesus é tudo que... Da onde o pastor tirou isso? Que prepotência. Eu entro aqui na igreja e já ouço ele falando que Jesus é tudo o que eu preciso para a minha vida. Não sou eu que digo isso. É a palavra de Deus. E quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus e começamos a ter uma fé ativa e prática para isso, é maravilhoso. Eu quero compartilhar esse texto por um motivo muito específico. De repente você já está nos visitando há algum tempo. E eu fico feliz porque eu acredito que se você está vindo a este lugar há algum tempo, é bem provável que ele esteja te fazendo bem. Eu ia me opor seguramente a frequentar um lugar, a ir a um lugar onde eu não me sentisse bem ou onde eu estivesse em risco. Você não frequenta um restaurante que não te sirva uma boa comida e que tenha, no mínimo, um asseio apropriado para que você possa estar ali. Um ambiente que não tem nada a ver com você é um ambiente que você não vai frequentar. Às vezes você vai em alguma casa e quando você chega ali, o atendimento é maravilhoso. Mas existe alguma coisa naquele ambiente que não conecta com você, então você deixa de ir. Às vezes você sai com os amigos, vai naquela lanchonete que você gosta, às vezes você vai naquele restaurante que você gosta, quem sabe você faz uma viagem na sua vida e você vai para aquele hotel. Quando nós vamos viajar, a gente dá uma pesquisada, onde a gente vai ficar, o que tem na cidade, o que nós podemos fazer. Por quê? Porque nós buscamos realizações. Isso faz parte da nossa realidade, enquanto indivíduo, enquanto seres.
Quando você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento, é claro, tem uma série de fatores que nós temos que observar. Se você tem os recursos suficientes, qual é o tamanho do seu sonho, se você consegue bancar esse sonho, se você já consegue alcançar esse sonho. Mas você estuda isso. Você começa a observar se é nesse bairro, se é naquele bairro, se vai ser uma casa, se vai ser um apartamento. Por quê? Porque você busca, além da realização, você busca conforto, você busca segurança, você busca um ideal. Isso faz parte da nossa vida. Quando nós conhecemos pessoas, quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós somos atraídos pelo bem que elas nos fazem ou somos distanciados pelo mal que as pessoas nos fazem. Isso acontece de maneira inconsciente. Você, muitas vezes, o seu cérebro não vai fazer a gestão disso é bom ou isso é ruim. Você percebe isso e na primeira impressão, você já entra num estado de defesa ou você começa a avançar. É assim que acontece. E quando nós começamos a ter entendimento disso, por que você está aqui? Por que você voltou a essa casa? Por que você voltou a esse ambiente? Ou o que fará com que você retorne ou com que você nunca mais venha a esse lugar? Nós precisamos ter clareza disso para que nós possamos fazer as nossas escolhas adequadas. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e trazendo esse aspecto de que Ele é tudo que nós precisamos para a nossa vida, porque hoje é um dia de muita festa e de muita celebração. Nós vamos receber hoje 56 novos membros no corpo de Cristo. São 56 pessoas, entenda, que começaram a vir talvez igual a você, que começaram a frequentar esta igreja, que começaram a se relacionar com pessoas que estão aqui, que compartilham da mesma fé. E a partir disso, elas começaram a ter uma relação com a palavra, com a igreja, com o corpo. E elas entenderam que elas poderiam ser muito mais do que apenas espectadores. Que elas poderiam, além de estar recebendo, elas poderiam carregar consigo esse poder da palavra, levar esse amor, levar essa fé, levar a esperança. Quando nós decidimos pertencer ao corpo de Cristo, quando nós temos esse entendimento, é porque chegou para a gente o momento de falar, uau, eu não posso mais ficar apenas observando. O que está acontecendo na minha vida, a transformação que está acontecendo comigo, o bem que Deus está fazendo em mim, eu preciso compartilhar. Então, quando nós chegamos para essa realidade de recebermos novas pessoas ao corpo de Cristo, nós precisamos nos conectar a alguns valores que são fundamentais. E, queridos, eu sempre dou uma ressalva aqui sobre algum aspecto que é muito importante. Todos os domingos, nós não estamos aqui apenas à noite. Talvez você pensa que no modelo de igreja que você conhece, igreja é um estabelecimento que abre domingo à noite. Não tem aquele restaurante que fala assim, não abrimos a segunda, não funcionamos na terça, ou funcionamos de terça a domingo. Você sabe a rotina dele. E aí você só vai naquele local porque você sabe que ele está funcionando. Deixa eu te explicar. Nós funcionamos todos os dias de segunda a domingo, de meia-noite às 11h59. Entende? De segunda a domingo, todos os dias, nos feriados e em todos os momentos da nossa vida. Ao acordarmos, nós já estamos funcionando como igreja. E durante essa jornada nossa, nós trabalhamos, cuidamos da nossa família, temos as nossas atividades, temos os nossos afazeres, mas por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós estejamos indo, nós estamos indo como igreja, porque Jesus habita dentro de nós. E nós decidimos, escolhemos alguns momentos para nos reunirmos juntos para adorá-lo. Então, todos os domingos pela manhã, nós temos aqui uma oportunidade. E deixe-me te dizer, é muito maravilhoso chegar aqui e você ver mais de 200 pessoas tomando um café da manhã, compartilhando, adorando ao Senhor junto. E eu quero que você entenda que Deus ele tem medidas adequadas e apropriadas para o seu crescimento. E você só vai crescer na sua vida no tanto que você investe. Experimenta fazer um curso, uma especialização, que ele pode ser realizado em 2 anos, e você deveria ir 3 vezes na semana, e você começa a ir apenas uma vez na semana. Você praticamente vai triplicar a sua formação. Tem pessoas que, por não entenderem isso, elas estão retardando o processo. Por que será que algumas pessoas ainda não acham, não acreditam
não entendem que podem pertencer ao corpo de Cristo. É porque Jesus não supre todas as áreas da sua vida, porque elas não o conhecem, não têm esse entendimento. Mas Jesus, Ele é tudo que você precisa para a sua vida. Ele é tudo. E esta é uma palavra, que quer seja no inglês, quer seja no português, o significado dela é de plenitude. É não ter falta de nada. Tudo. O que você trouxe? Tudo. Não dá margem, nenhuma esperança de que algo ficou de fora. Tudo é tudo, não faltou nada. Tudo é pleno. É completo. Então Jesus, Ele é tudo que você precisa. Tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos para a nossa vida. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, são palavras de Jesus. Ele vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Todas o quê? Ele vem discorrendo com os seus discípulos acerca de algumas necessidades que eram aparentes para que eles pudessem sobreviver. Necessidades tais como o que comer, o que beber, o que vestir. Se vamos morar, se vamos ter algo ou não. Eles começam ali ter as suas dúvidas, as suas incertezas, porque entendam uma coisa. Os discípulos, diferente de nós que estamos no século 21, estamos aprendendo, temos o evangelho adequado e apropriado à realidade da nossa cultura. Porque na nossa cultura, a nossa forma de trabalharmos, de termos o nosso sustento, de cuidarmos da nossa família, os recursos, nós temos a tecnologia a nosso favor. Muitas coisas mudaram. A forma de se viver mudou, a forma de nos relacionarmos mudou. Outrora nós não conseguíamos nos conectar às pessoas assim como estamos conectados aqui agora, e estamos conectados com famílias nos lares. Todos os domingos nós temos vários dos nossos irmãos conectados assistindo o culto no tempo real conosco. Nós não transmitimos o nosso culto online simplesmente para que alguém possa assistir depois. Não, a nossa preocupação com o culto online é com os nossos irmãos que agora, por exemplo, estão em viagem e que param em viagem. Quantos dos nossos irmãos estão passeando, estão de férias, estão descansando e chega o horário do culto, eles param lá na cidade onde eles estão, assistem o culto e depois voltam a curtir as suas férias. Isso é muito comum. Quantas pessoas que estão trabalhando e que não puderam participar ao vivo e que amanhã vão conectar e vão participar do culto e falar: uau, que maravilha. Então a tecnologia, ela está ao nosso favor. A forma de nós vivermos, ela mudou. Mas Jesus estava dizendo para os discípulos que estavam dispostos a abandonar tudo. Imagine a preocupação daqueles homens. Mas afinal de contas, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Como é que vai ser a nossa vida agora que nós optamos por confiar a nossa vida inteira a Cristo? Consegue entender essa conexão? Mas Jesus está dizendo assim: ei, fiquem tranquilos. Busquem, pois, o primeiro lugar e o reino de Deus. E todas essas coisas que vocês estão preocupados com elas vão ser supridas. Eu não sei você, mas eu também já tive fases na minha vida onde eu fiquei desempregado. E eu não tive falta de nada. Absolutamente nada. O que era necessário estava ali presente. Será que o seu nível ou a sua mentalidade para o que é um padrão de vida tem sido saudável para você? Você sabe quantas pessoas adoecem emocionalmente porque trabalham por um ideal e nunca conseguem encontrar o que precisam? Pessoas adoecem porque não sabem fazer uma gestão do seu tempo. Pessoas confiam tanto no dinheiro que quando ele falta, acaba o casamento. Casamentos que são sustentados pelo status. Se o seu marido pode te levar numa festa, num lugar para jantar, te levar para umas férias, te dar um presente, está tudo bem. Se o seu marido não tiver isso, seu marido não te ama mais e agora você se separa dele.
Quantos relacionamentos estão fundamentados no que o outro pode dar? Nós cantamos aqui ainda há pouco, quantas pessoas estão se relacionando com a igreja na busca dos benefícios que Jesus pode te conceder? Ei, talvez você esteja equivocado no seu modelo de ser cristão. Eu vou à igreja pelo que Deus pode me dar, pode me proporcionar. Não, não é por isso. E se você não entender, não tiver discernimento acerca dessas coisas, você vai continuar, você vai procurar ele aqui, enquanto ele estiver te dando as coisas aqui, alguém vai te dizer que tem um outro lugar que ele está dando muito mais, você fala, opa, Jesus foi para lá, eu vou lá para aquela igreja, porque lá é naquela igreja que Jesus está dando as coisas agora, e depois você vai para uma outra igreja, onde Jesus continua dando as coisas, continua fazendo as coisas, mas você não tem Cristo com você, você nunca se deu para ele. E aí quando nós observamos essa realidade, onde Cristo é tudo que nós precisamos para a nossa vida, o apóstolo Pedro, ele simplesmente disse estas palavras simples, segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1 e no versículo 3. Ele traz algo muito completo, quando ele afirma assim, seu poder divino nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. O seu poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Tudo o que nós necessitamos. O que nós chamamos de vida? Nós chamamos de vida o ciclo que começa com o nosso nascimento e encerra no momento em que nós partimos. Esse tempo entre nascer e morrer é que nós chamamos de vida. E compete a nós. Para nós não nos confere o início e o fim. Entenda, quando o seu pai, quando os nossos pais, quando um casal decidiu se relacionar, e ele, através dessa conexão, produziu, gerou uma vida, até aquele momento você ainda não tem nada a ver com a história. Você está sendo gerado, você está sendo preparado, você vai nascer, você vai chegar em um lar, você vai chegar em uma família. A partir desse momento em que você começa a ter conexão com o ser, com você se identifica com a sua realidade, a partir desse momento, você começa a fazer o processo de gestão da sua vida. Entenda uma coisa. Você não vai poder escolher a sua família, mas você vai poder escolher tudo que você vai fazer na sua vida para que quando você vá construir a sua família, você escolha. A família que você nasce, você não escolhe, mas você escolhe a família que você vai fundamentar, que você vai formar, e o propósito que você tem para ela. E o que nós, muitas das vezes, nós começamos a ficar nos vitimando. Quantos de nós pensamos, minha vida é um caos porque eu nem tenho meu pai. Meu pai se relacionou com a minha mãe e eu nasci, não sei nem quem é meu pai. Meu pai era um drogado, minha mãe era uma drogada, minha mãe era uma prostituta, o meu pai era, sei lá, um traficante, um ladrão, ou quem sabe um empresário, mas que se preocupava mais com as coisas do que comigo. Porque às vezes nós vamos pegando um estereótipo de padrão de pessoas que nós entendemos que é ideal e pensamos que, porque o cara é um marginal, porque ele de repente está às margens da sociedade, ele já é a escória e ele é pior. Nós temos muitas pessoas por aí que a sua integridade moral e ética, ela fere muitos valores, mas por incrível que pareça, eles são muito mais pais do que outros que deveriam ser e não são. Não tem nada a ver com a sua condição, não tem nada a ver com o seu poder aquisitivo, tem a ver com o seu propósito de vida. E talvez pelo fato de você não ter tido um bom pai, ter tido uma boa mãe, você vai, replicar esse comportamento. E quando nós olhamos para essa realidade, a vida ela consiste em o que você faz, como é que você faz a gestão da sua vida, das escolhas, quem que você decide andar com você. Escuta, eu perdi o meu pai com 7 anos de idade. Eu fui criado pela minha mãe, comecei a trabalhar muito cedo, me envolvia em um ambiente onde estava disponível para mim, para minha família, para as pessoas, onde nós estávamos inseridos. Sim, andei com quem fumava maconha, andei com quem cheirava cocaína, andei com quem roubava, andei com quem matava, andei com quem trabalhava, andei com pessoas de todos os tipos. Mas eu tive que fazer a escolha. Me envolvi com várias partes desses processos. E nessa construção de um ideal de vida, se eu não fizesse a escolha correta, eu entendo que eu fiz a escolha certa.
alguns dos meus amigos fizeram outra escolha. Eu também poderia ter morrido antes deles. Entende? Não é sobre isso. É sobre o que você, sobre o que eu, sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. Quantos relacionamentos mais você vai ter que tentar? Entende? Eu estou no terceiro, no quarto, no quinto relacionamento. Quantos mais você vai precisar? Até quando nós vamos ficar nos precipitando? Quantas igrejas mais você vai ter que visitar? Quantos sermãos você vai precisar de ouvir? Quantos Jesus diferentes você vai ter que ouvir as pessoas falar para que você possa se posicionar? Quantos tipos de religiões você vai permear na sua mente, na sua fé, até você fazer a escolha certa? O que lhe falta? Quais são as escolhas que você está fazendo? Amanhã é mais um dia, uma semana que está iniciando. Como é que está a organização desse processo? O que você planejou para essa semana? Tudo bem, e se hoje fosse o seu último dia? Até quando? O que você está buscando? O que te falta? Por que você vai trabalhar amanhã? Por que você não vai trabalhar? Por que você vai estudar? Por que você não vai? Por que você está andando com essas pessoas que você anda? É você que permite. Eu quero te trazer um nível de consciência que as escolhas que nós temos que parar de ser vítimas. Nós temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. Não deixar que as pessoas façam conosco aquilo que nós temos autonomia para poder brecar. Não sermos vítimas, sabe, das coisas que estão em torno, porque nós achamos que não podemos lutar contra elas. Você pode. E Jesus, Ele é tudo que você precisa para a sua vida inteira. Quando nós olhamos para essa realidade, preste muita atenção. Tudo que você precisa para a sua vida. Isso parece um tanto quanto ambicioso ou até mesmo pretensioso. Mas o que você precisa na vida? Analisa comigo. Se você tem filhos, você precisa de sabedoria para criá-los. Se você decide empreender, se você decide abrir uma empresa, se você decide enfrentar, desbravar algo, você vai precisar de coragem para enfrentar as oposições. Você precisa de paz para suportar as pressões. Você precisa de fé diante das tragédias, porque tragédias acontecem. Ei, você está numa boa, de repente roubam seu carro. Você está parado no sinal, alguém bate em você, te quebra todo, te manda para a UTI, você fica 28 dias internado e ainda com a expectativa de será que eu vou andar ou não? E Deus faz um milagre e hoje você está aqui pulando, gritando, falando graças a Deus deu certo. Então você precisa de fé para você poder enfrentar essas questões. Você precisa de conforto para lidar com o luto. Eu não sei você, mas eu já perdi pessoas que eu amo. E não foi fácil. E para lidarmos com o luto, nós precisamos ser confortados, consolados. E quem pode fazer isso além e melhor do que o Espírito Santo? Você precisa de amor quando se sentir sozinho. Quando se sentir desesperado. Quando sentir falta de tudo. Você precisa de amor. Você precisa de cura. Quando você estiver adoecido, quem sabe seja nas suas emoções, quem sabe seja na sua estrutura fisiológica. Você precisa de cura para enfrentar as enfermidades. Você precisa de força quando você estiver sobrecarregado. Chegar num momento como esse, estafado, cansado. A sobrecarga vem de tantas coisas. Estou cansado do meu emprego, estou cansado da minha família, não aguento mais meus filhos, não aguento mais minha esposa, meu marido, não aguento mais essa igreja. Eu não tenho mais uma fé para ser cristão, não aguento mais esse ministério, não aguento mais ser tratado assim, ser tratado dessa forma. A sobrecarga vem e você precisa de força. Eu e você, nós precisamos de um lugar onde nós possamos nos sentir seguros. Nós precisamos de alguém para compartilhar os nossos fardos, as nossas cargas. Alguém onde nós possamos nos aliviar disso. Mas mais do que tudo isso, é entendermos que nós também podemos ser a pessoa que vai carregar tudo isso com ela para oferecer aos outros. Precisamos ser menos egoístas. Porque essas situações que eu coloquei aqui, talvez você esteja vivendo uma delas.
Mas você pode não estar vivendo uma dessas situações e ser a pessoa que vai tirar alguém dela, por meio da graça de Cristo que está na sua vida. O cristianismo é mais sobre isso, não é sobre o quanto Ele nos dá, é o quanto nós estamos dispostos agora a oferecer, a nos doar, a fazer a nossa entrega. Eu acredito que eu e você, nós não fomos escolhidos por um acaso, e Pedro, ele não fez essa citação de maneira, despretensiosa. Porque ele disse assim: o seu divino poder, Ele nos deu, e nele tudo que nós temos necessidade para a vida e a piedade vai ser suprida em Deus. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que tem acontecido na grande maioria das vezes é que nós conhecemos o poder de Deus através das evidências, mas não conhecemos o próprio Deus porque não nos relacionamos com Ele. E nós estamos todos os dias próximo ao próximo passo de decidir, perto do próximo momento de decidir desistir. Para pensar, do que você desistiu essa semana? Pensa em você dizendo, tenta lembrar aí o momento em que você falou: eu não posso fazer isso mais porque eu estou sobrecarregado. Não dá mais para mim. Você está sendo drenada, sofrendo. Ei, entenda, você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa para ter uma vida de piedade. A sua vida não vai ter falta de nada, você está em Jesus. Como você pode estar desistindo de coisas que são importantes para você, que são fundamentais? Às vezes nós não observamos isso. Jesus, Ele é suficiente, queridos, para a vida toda, para todas as situações, para todas as circunstâncias, para todos os momentos. Jesus, não são as suas provisões. Talvez você esteja aí esperando o próximo milagre, e Jesus está do seu lado falando assim: ei, eu quero cear com você, eu quero estar na sua casa, eu quero cuidar de você, e você está: mas Jesus, eu quero um milagre. Tudo bem, eu estou aqui, mas Jesus, e o milagre? Ei, eu sou o milagre. Eu sou tudo que você precisa. Quantas vezes nós não entendemos isso? Aí falamos aqui: o seu amor nos basta, nos completa, eu não quero mais nada. Queridos, quantos relacionamentos começam assim e terminam? Quantas pessoas, vamos viver de amor, vamos casar, vamos viver de amor. Mas a gente não tem cama, a gente não tem fogão, não tem problema, nós vamos casar. O tempo passa, e aí tem tudo e muito mais, mas não tem mais amor. Agora tem casa, agora tem bens, agora tem propriedades. Nós estamos perdendo o valor do que é mais importante. Você é o mais importante. Jesus, Ele veio, foi por sua causa. Tudo o que Ele fez é por sua causa. É por minha causa, é por nossa causa. Não é para nós ficarmos apegados a essas questões dessa vida cotidiana e passageira. Tudo isso vai passar. Nós temos que ressignificar os nossos ideais, fazer as nossas escolhas certas. Você tem um dom, tem um talento, tem um chamado, tem um propósito. Deus te criou e Ele te deu tudo o que você precisa pelo seu poder, para que você possa ter uma vida plena. Está tudo nele. E aí as pessoas te fazem pensar diferente, você se frustra, você se decepciona com o pastor, com o líder, com a igreja, com seus pais, com seus amigos, com as pessoas. Com Deus. Porque nós estamos com as nossas intenções equivocadas. Queremos muito, quando já temos tudo o que precisamos. Então, quando nós olhamos essa realidade, isso vai nos desafiar na forma em que muitas das vezes nós pensamos sobre o cristianismo. Muitas vezes vamos ver nas nossas vidas uma série de compartimentos. Exemplo, meu trabalho. Essa é a área onde eu tiro o meu sustento. Minha família. Esse é o lugar onde eu tomo posse de tudo e todos como sendo meus. Meu prazer. Esse é o momento onde eu gozo de momentos maravilhosos, onde eu me divirto. Onde eu isolo todo o restante, porque eu quero ter prazer. Não importa qual é o custo.
É onde nós vamos observar as questões da minha fé. Até isso. Você sabia que você tem a sua fé? Você sabia que eu tenho a minha fé? E que, espalhado pelo mundo, nós temos milhares de pessoas que estão acreditando em coisas diferentes e em muitos momentos nas mesmas coisas, mas elas não se unem na fé. E este é o maior problema e o grande desafio da igreja, conseguir ter pessoas com uma fé uníssola, pessoas com uma fé única, pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal. Até no casamento, eu tenho fé de ser feliz, aí sua esposa também tem fé de ser feliz. Mas o que você acredita em felicidade é diferente do que ela acredita. Nós vamos observar que esse é o nosso grande desafio. Qual é a fé que você tem em Cristo? Eu tenho certeza que nós poderíamos encontrar Jesus tipificado para você de diversas maneiras. Eu posso pedir que levante a mão 3 pessoas e fala quem é Jesus para você. E cada um vai defini-lo de uma maneira diferente. Eu tenho certeza disso. Quer arriscar? Quem é Jesus para você? Quem se habilita? Fala aí, Jesus é o que para você? Fala. Vamos, sem medo, não tenha medo de errar. Jesus é o seu Senhor. Ótimo, quem mais? Jesus é o que para você? Quem é Jesus? Lá atrás. Salvador, meu Senhor Salvador. Vamos lá, quem mais? Jesus é o que para você? Jesus é minha esperança? Jesus é rei? Jesus é mais o quê? Seu pai? Tudo. Ei. Então, não nos falta nada. Se você estiver no desespero, se você estiver numa situação onde você não tem como se livrar, porque salvação é isso. Estou em uma condição em que eu não posso fazer mais nada para me livrar, ou seja, eu vou perecer. E aí chega alguém e fala, eu te salvo. Entende? Se você está sem direção, se você não tem recurso, não tem provisão, não sabe o que fazer, e você chega para alguém e ele fala assim, meu Senhor, o que faço? Ele faça dessa forma. Porque o seu Senhor é responsável por você. Ele vai te dar a direção, vai te dar o norte, mas ele vai te dar cuidado, vai te dar proteção, vai te dar a segurança que você precisa. Quando nós olhamos para isso, preste atenção então para a gente trabalhar isso. Piedade significa uma vida centrada em Deus, porque o texto fala que nele nós temos absolutamente tudo que nós necessitamos para uma vida de piedade. E o que é uma vida de piedade? Seu poder divino nos deu tudo que precisamos para uma vida de piedade. Pedro diz de maneira particular, e o que ele tem em mente, ele fala sobre uma vida de piedade, uma vida piedosa e mais e não menos. Piedade significa simplesmente uma vida centrada em Deus. Em Jesus Cristo, você encontra tudo o que você precisa para ter uma vida que brota da paixão por Deus. Uma vida cheia de piedade. Uma vida nem mais nem menos do que uma vida completa em Deus. Agora nós estamos tentando fazer a gestão desses processos da nossa vida em tantas outras coisas. Até quando vamos lutar para poder trazer um ideal, um padrão daquilo que entendemos que é o que nós precisamos e necessitamos, se não estamos dispostos a nos render a Deus? Talvez você esteja bem perto de se tornar aquilo que você deseja, mas ei, é provável que você se frustre. E essa frustração, ela vai trazer dor para você. Por que não entender aquilo que Deus te criou para ser? Ei, entenda, você precisa superar os traumas, as dores, essas mazelas da sua alma. Você precisa encontrar a paz em Cristo, que excede todo entendimento. Você precisa voltar a viver plenamente. Você precisa voltar a acreditar. Você precisa acordar amanhã e sabe, ter aquela certeza. Eu tenho tudo que eu preciso em Cristo. A minha vida é completa. A minha vida é plena. Nele eu posso ser feliz, bem-sucedido. Eu posso ajudar, eu posso ser ajudado. Ele vai dizer bem assim, o nosso Senhor, em João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida, e a tenha em abundância. Eu
sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Entenda, não importa o que você está vivendo até agora, não importa quais são as suas dores ou o que está te faltando, passe pela porta, vá na direção de Jesus, caminhe até Ele, se aproxime dEle, ouça o que Ele tem para você, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te envolver no propósito que Ele tem para a sua vida, se permita viver essa realidade. Agora é claro, você sabe o que mais tem distanciado a humanidade de Deus? A própria humanidade. Porque nós estamos o mundo está repleto de pessoas egoístas, pessoas que não foram transformadas e que não se permitem, não querem ser transformadas, pessoas que usurpam a fé do outro, pessoas que são enganadoras, pessoas que pregam um evangelho, mas que não vivem a prática dele. Pessoas que vão dar conta diante de Deus. Ei, eu e você, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que nos tornar cristãos, nós precisamos nos importar com Deus, nos importar com as pessoas e cuidar de todos. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é sermos aperfeiçoados. Você e eu, nós não seremos cuidados por Deus de outra maneira se não for através das pessoas que Ele levanta para nos cuidar. E aí é onde está o problema. Porque a gente vai seguir o fluxo, a gente tem que estar alinhado com a palavra. Você precisa observar com toda calma, cautela, a vida de quem está te ensinando, a vida de quem está te conduzindo. Hoje pela manhã nós tivemos um ensinamento muito profundo acerca dessa realidade da igreja. Como é que eu identifico, pastor, a pessoa quando eu procuro ela para tratar sobre um assunto? Quais são as evidências? E a Bíblia é clara. Só que se você não se relacionar com Deus, você vai se relacionar com pessoas que vão te distanciar de Deus. Ei, você é muito precioso, muito preciosa para perecer nessa vida, para ter uma vida vazia, sem cumprir a sua missão. Deus te chamou e te deu tudo o que você precisa pelo seu poder. Está disponível para você. É tempo de você lançar, sabe? Jogar por terra tudo aquilo que te paralisa. É tempo de você deixar de lado. É tempo de você se permitir avançar. E aí, o que é a fé cristã? Para nós encerrarmos dentro do que Pedro está falando aqui. Com quem Pedro está falando nessa carta? Ele diz logo no início, que está escrevendo no versículo 1. Aqueles que pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam a fé tão preciosa quanto a nossa. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. A quem é essa carta? Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Nós começamos a observar aqui que a fé cristã, ela é a fé aplicada em Jesus. Agora, quais são os detalhes? Jesus, Ele é muitas coisas para todos nós. Mas o que nós vemos aqui no versículo 1 é que Jesus, Ele é Deus. Uma fé aplicada no Cristo, que é Deus. Nós vamos observar aqui, no versículo 1, como nós lemos, aquele que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus, Deus e Salvador Jesus, receberam a fé como nós. E aí alguém pode dizer assim, eu nunca vi na Bíblia um lugar que fala que Jesus é Deus. Está aí um texto. O nome de Jesus sendo referido como Deus, assim como também você vai encontrar em João 20, 28, quando Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Quando Jesus fala, estou aqui, toca. Nós vamos observar que Jesus, além disso, Ele é Salvador no versículo 1. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O mundo ensina que eu e você, nós temos que ter confiança em nós mesmos. Mas a Bíblia vai nos ensinar a ter confiança nele.
Eu e você, nós precisamos ter confiança em Cristo. Entenda uma coisa, eu posso acordar amanhã e fazer uma bagunça na minha vida. Ei, entenda isso. Eu posso fazer uma bagunça na minha vida. Eu posso deixar de seguir o Evangelho. Eu posso começar a fazer as coisas mais loucas que o mundo me oferece, que vai me assediar. Eu posso ceder a elas, mas entenda, isso não vai afetar os planos de Jesus. Ele tem tudo organizado para que eu me encontre com Ele, para que eu me arrependa e para que eu seja recolocado no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Ele quer resgatar você, Ele quer nos manter nele. Ele pode fazer isso. Mas é muito mais fácil, sabe o quê? Não encontrar com essa verdade. É muito mais fácil afrontar pessoas. É muito mais fácil nos mantermos nos nossos ideais. É muito mais fácil ouvir e não se comprometer. Por quê? Porque isso não nos traz um nível de consciência e faz uma falsa sensação de realidade de que seremos livres naquele dia. Não seremos. Todos nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus. Terceiro tópico, Jesus, Ele é o Senhor. O conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A fé cristã é a confiança em Cristo, é a confiança em sua capacidade de guiá-lo em todas as circunstâncias da sua vida. Agora, que fé é essa? Quando ele fala aos que receberam uma fé como a nossa, uma fé apostólica. Será que você tem uma fé apostólica? Uma fé que é tão preciosa como a nossa, no versículo 1. Uma fé apostólica. Muitas vezes falamos sobre a nossa fé pessoal. Isso é bom para que você possa acreditar que você está crendo, que você tem um motivo, que é espiritual. Mas se você não entender a necessidade de ter uma fé cristã e que ela se transcende do pessoal para o coletivo, você vai continuar sozinho. Você vai continuar vivendo aquilo que você acha que é o melhor. E aí muitas vezes nós perguntamos às pessoas: você tem uma fé pessoal? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê no Salvador? Você crê na palavra? E aí a pessoa vai dizer se sim ou se não. Mas talvez chegou um tempo de você refletir sobre isso. Essas 56 pessoas que estão sendo recebidas como membro, elas têm uma fé pessoal. Mas elas despertaram para uma fé apostólica. Porque é a fé apostólica que nos une ao propósito de sermos igreja. Quantas pessoas estão crendo que não precisa ser igreja? Não precisa ir à igreja? Não precisa de pastor? Não precisa de reunir com as pessoas? Eu tenho Deus no meu coração. Deus está comigo. Eu leio a Bíblia em casa. Eu oro em casa. Que bom. Se isso te basta, espero que você continue assim. Por quê? Porque se você está lendo a Bíblia, essa é que vai te apontar para Ele. E quando ela te apontar para Ele, Ele vai te trazer para o ambiente onde você vai ser cuidado. Não existe cristianismo sem um corpo. E eu e você, nós precisamos entender isso. A fé cristã é um dom de Deus e que precisa ser desenvolvida de maneira coletiva. O que importa não é que você tenha uma fé, mas para que você tivesse que criar algo próprio, mas sim que você se apegue a uma fé apostólica, que é a fé que todos nós professamos porque ela foi confiada a nós. É a fé que nos tira de casa para ir pregar o Evangelho. É a fé que nos faz entender que nós somos membros de um corpo, que nós temos um Senhor. É a fé que nos faz anunciar as grandezas da salvação. É a fé que moveu os discípulos e os apóstolos até os dias de hoje. É a fé que nos faz crer que Ele virá buscar a igreja e não um indivíduo. Jesus não prometeu que viria buscar você, entenda isso. Não existe uma promessa na Bíblia dizendo: Jesus vem buscar você. Não existe uma promessa na Bíblia dizendo: Jesus vem buscar o mundo. Ele não vem buscar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, mas não pereça e tenha a vida eterna. Só que a sua promessa é: eu vou para o Pai. E quando eu estiver lá, eu vou nos preparar um lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito que eu ia preparar. Mas quando eu voltar, Ele enviou o Consolador. Mas quando eu voltar, Ele vem buscar quem? A igreja. Nós somos a igreja. Jesus vem buscar a igreja. E sozinhos não somos igreja. Só somos igreja do corpo.
E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Porque Jesus é tudo que você precisa para ter uma vida completa. E quando entendemos isso, nós deixamos de ser apenas espectadores. Paramos de ficar só assistindo e decidimos pertencer ao corpo. E eu acredito que você já está nesse tempo de tomar essa decisão.